é um ponto bem interessante que todos compreendam que Deus ele nunca obriga ninguém a fazer alguma coisa. Mas Deus mostra o caminho, Deus mostra o que é certo, Deus mostra o que é errado. Aí depende do ser humano escolher o certo ou o errado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E enfim chegamos ao final da nossa série Fruto do Espírito. Hoje, então, nós estaremos discorrendo sobre o tema temperança, ou também chamado de domínio próprio. Esse é o nosso assunto de hoje. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o assunto que estaremos tratando hoje, nós teremos alguns tópicos. Hoje estaremos falando sobre o que é temperança. Também estaremos falando sobre as qualidades da temperança e moderação, o segredo da temperança, uma vida equilibrada e, no final, as nossas reflexões. Mas antes, não esqueça, você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative lá o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha, que é muito importante para nós. Não deixe para colocar o like no final do vídeo, que na maioria das vezes acabamos esquecendo. Então agora, enquanto estou falando com você, vai ali naquela parte da tela onde aparece o joinha, já ative ali aquele ponto ali do joinha, do like, e então prossiga assistindo ao nosso vídeo. Muito bem. Temperança. O que vem a ser temperança? Para nós entrar propriamente no assunto, é interessante nós usarmos um texto bíblico como nossa base. E esse texto nós encontramos lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, aonde nos diz bem assim, preste atenção. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Muito interessante este versículo, que começa dizendo que melhor é o longânimo. Que longânimo, conforme nós já vimos em alguns episódios passados sobre a longanimidade, longânimo é aquela pessoa paciente. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito, aqui está falando da temperança, ou do domínio próprio, ou da moderação, conforme também é chamado. Mas o que vem a ser temperança? O que significa a palavra temperança? Observe, temperança nada mais é do que autodisciplina. Temperança nada mais é do que controle, controlar-se a si próprio. Essa expressão temperança nós encontramos apenas 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas é no livro de Gálatas 5:22, onde fala propriamente do fruto do Espírito, onde a temperança está como uma das qualidades do fruto, a última qualidade. Também nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 24, versículo 25, num diálogo que Paulo teve com Félix, ele menciona a temperança, e também nós vamos encontrar lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. São as únicas 3 vezes no Novo Testamento onde encontramos essa expressão temperança. O que nos chama a atenção é que a palavra temperança também ela pode ser substituída pela palavra moderação, ou domínio próprio. É interessante quando falamos em domínio próprio, nós nos lembramos da criação do homem, quando Deus criou o ser humano. É interessante que Deus dotou o ser humano de algo muito especial, que é chamado livre-arbítrio, livre vontade, livre escolha. Ou seja, é um ponto bem interessante que todos compreendam, que Deus ele nunca obriga ninguém a fazer alguma coisa. Na sua palavra nós vamos encontrar por diversas vezes Deus comove, Deus convence, Deus insiste, Deus chama atenção, mas Deus jamais vai obrigar alguém a lhe obedecer. Mas Deus mostra o caminho, Deus mostra o que é certo, Deus mostra o que é errado. Aí depende do ser humano escolher o certo ou o errado. E muitas vezes o que parece certo para nós não vai ser bom para nós. Muito bem, existem qualidades que nós podemos tirar da moderação, qualidades de quem possui a moderação. Dentro da própria palavra, é claro, moderação, com as suas 9 letras. Preste atenção, anote, se assim você quiser, que é interessante, é um aprendizado para todos nós. Dentro da palavra moderação, nós vamos encontrar 9 qualidades. Observe só. A primeira qualidade de moderação é modesto. É uma pessoa
modesta. Quem possui a moderação é uma pessoa modesta. Segunda qualidade é uma pessoa ordeira. Terceira qualidade é uma pessoa dinâmica. Quarta qualidade é uma pessoa espiritual. Quinta qualidade é uma pessoa reta. Sexta qualidade é uma pessoa amorosa. Sétima qualidade é uma pessoa carismática. Oitava qualidade é uma pessoa que está atenta. E nona qualidade é uma pessoa observadora. Viram que interessante? Dentro da palavra moderação, as qualidades que possui a pessoa que tem moderação. Agora, falando de temperança, que é a mesma coisa, nós também podemos absorver dentro da palavra temperança mais qualidades para quem possui este atributo, esta qualidade. Preste atenção. A palavra temperança tem uma letra a mais que a palavra moderação. A palavra temperança tem 10 letras. Então podemos absorver daqui mais 10 qualidades para quem possui a temperança. Observe só. Primeira qualidade é uma pessoa tratável. Segunda qualidade é uma pessoa equilibrada. Terceira qualidade é uma pessoa moderada. Quarta qualidade é uma pessoa que perdoa. Quinta qualidade é uma pessoa educada. Sexta qualidade é uma pessoa reta. Sétima qualidade é uma pessoa amável. Oitava qualidade é uma pessoa que se tornou nova criatura. Nona qualidade é uma pessoa cuidadosa. E décima qualidade é uma pessoa que se torna amiga das demais pessoas. Viram só que interessante? Expressões principais dentro da moderação, do domínio próprio ou da temperança. Expressões principais que nos chamam a atenção. Controle da língua, moderação nos hábitos e também moderação no uso do tempo. Agora preste atenção nos detalhes. As expressões principais. Controle da língua. Qual é o conceito negativo sobre o controle da língua? O conceito negativo são as palavras torpes, as palavras erradas, as palavras mal colocadas que muitas vezes são usadas. E o conceito positivo, quando nós temos o domínio próprio, é uma linguagem sadia, uma linguagem sã. Expressões principais: moderação no hábito. Conceito negativo de moderação no hábito é a glutonaria e também a bebedice. Agora, os conceitos positivos na moderação dos hábitos é alimentar-se adequadamente. Terceira expressão principal, moderação no uso do tempo. Conceito negativo, ocupar-se com coisas inúteis. E o ser humano, para se ocupar com coisas inúteis, é com ele mesmo. É passatempos que não vão edificar em nada. Mas agora, olhando para os conceitos positivos, moderação no uso do tempo, ocupar-se com atividades edificantes. Atividades que vão lhe ajudar para o seu próprio crescimento intelectual. Muito bem. Qual é o segredo da temperança? Existe algum segredo? O segredo para que eu possa me tornar uma pessoa temperante, uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa com domínio próprio, é eu estar na inteira dependência do Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, as nossas inclinações naturais, elas vão ceder facilmente aos nossos desejos pecaminosos. Mas aí tu pode olhar para mim agora e me perguntar, mas como eu posso cultivar uma vida equilibrada? Vida equilibrada. Nos chama a atenção esta frase. O princípio do equilíbrio é uma das leis naturais do universo. Deus criou, quando criou todas as coisas, Deus criou a lei chamada equilíbrio. O que nos chama a atenção aqui, sobre esta lei, nós lemos lá em Jó 37, do versículo 14 ao 16, não estaremos lendo, mas você observe em casa, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, o que está escrito. Quando Deus cria todas as coisas, Deus cria o equilíbrio. Ou seja, o nosso Deus, ele não é um Deus de extremos, é um Deus de equilíbrio. Deus não é a favor nem do o de mais e nem no de menos. Deus é do moderado, do temperante, do equilibrado. O propósito divino é que todos os cristãos, por que não dizer todo ser humano, tenha uma vida equilibrada. Esse é o propósito divino de Deus para com a humanidade. Mas no que isso implica? Implica equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, equilíbrio mental e o equilíbrio emocional. Paulo,
ele escreveu nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, enfatizando aquela igreja sobre o equilíbrio no exercício dos dons espirituais. O que nos chama a atenção aqui é que Paulo, ele se dirige à igreja que estava na cidade de Corinto, falando sobre o extremo no uso dos dons espirituais. Enquanto que Paulo também, ele se dirige à igreja que estava na cidade de Tessalônica, chamando a sua atenção pelo controle excessivo para com os dons espirituais. Ou seja, uma usava demais e a outra usava de menos. Ambas Deus condenava, porque Deus quer o equilíbrio, nem de mais e nem de menos, mas equilíbrio. Vida equilibrada, o que é? Se não viver com moderação, evitando os extremos. Nem fanático, nem formal, mas moderado, no equilíbrio, no centro. Muito bem, falando de vida equilibrada e viver com moderação, o que nós devemos ter controlado na nossa vida? Primeiro, e não poderia deixar de ser o primeiro, está lá em Tiago 3, versículo 2, é o controle da língua. Tanto que Tiago, quando ele menciona sobre este membro do nosso corpo, a língua, Tiago fala que é um membro tão pequeno, aparentemente muitas vezes tão insignificante, mas é um membro tão poderoso que ele tem poder de matar e dar vida. Ele tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Então nós devemos ter o controle sobre a nossa língua, no que falamos. Também devemos ter moderação nos nossos hábitos cotidianos. O que seria hábitos cotidianos? São os hábitos do dia a dia. Quando lemos na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20, ali Paulo está dando ênfase à importância de honrar a Deus através do nosso corpo. Aí nós nos perguntamos, mas de que maneira nós vamos honrar a Deus através do nosso corpo? Aí entra a moderação nos hábitos do nosso dia a dia. No caso, honrar a Deus com o nosso corpo não significa apenas evitar a imoralidade sexual. Isso é óbvio, deve ser evitado, mas tem pessoas que pensam que é apenas isso, mas não. É qualquer prática que desonre o corpo. E aí entra a glutonaria, entra a bebedice e tantas outras coisas que afetam o nosso corpo diretamente. A glutonaria está no excesso de comer, porque eu gosto, tem que aproveitar, às vezes acabamos pecando por esse pensamento. A glutonaria, nós estamos prejudicando nosso corpo. A bebedice, estamos prejudicando nosso corpo. Também deve-se ter moderação no uso do tempo, na maneira de usar o tempo, administrar o tempo. Quantas horas temos no dia? 24 horas. Só que um número grande de horas passamos trabalhando e outro número de horas estamos em casa e outro número de horas passamos dormindo. Mas aí, moderação no uso do tempo, aquele pouco tempo que nos sobra, o que nós fazemos? Tendo equilíbrio, saberemos usar o tempo. E esse tempo nós devemos dividi-lo entre família, trabalho, estudo da Bíblia, casa do Senhor, oração, descanso e também lazer. Porque Deus se preocupa com o nosso lazer. Deus quer ver nós nos divertir, Deus quer olhar para nós e ver nós sorrindo, nós estar alegre entre amigos. Mas nós devemos saber administrar o nosso tempo, moderação no uso do tempo. E também o autodomínio da mente. O autodomínio da nossa mente depende daquilo que nós lemos, vimos e ouvimos, porque isso tudo causa impacto na nossa mente. Então vamos filtrar o que nós lemos, vamos filtrar o que nós observamos, o que nós vemos, e vamos filtrar o que nós ouvimos, para que a nossa mente possa ter um domínio sobre isso, um equilíbrio, uma temperança. Muito bem, viva de forma moderada. De que maneira? Primeiro, tendo autocontrole. Quem mais vai controlar a tua vida senão você mesmo? Você tem controle sobre a tua vida. Então comece a exercitar esta capacidade que Deus te deu. Moderação, o que é senão o freio da nossa vida? E qual é a finalidade do freio senão segurar o carro quando ele vai bater em alguma coisa? Nós freamos para evitar o choque, para evitar a batida. E assim é a moderação, é o freio na nossa vida. E temperança. É um texto que encontramos em Mateus 5,14, quando Jesus Cristo ele fala assim: vocês são o sal da terra. E qual é a finalidade do sal senão dar sabor, temperar o alimento, trazer equilíbrio? Nem pouco e nem muito. Porque se colocamos muito sal em determinados alimentos, ninguém come. E se não colocamos sal em determinados alimentos, também ninguém come. Então a finalidade do sal é trazer um equilíbrio. E é o que nós precisamos. Agora uma reflexão para você. Preste atenção. A ausência de domínio próprio gera intolerância,
ações precipitadas, discussões que, por sua vez, geram resultados ainda mais negativos para as nossas vidas. Por isso, o Senhor nos ensina que, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Deus abençoe a tua vida. Eu quero te agradecer neste momento pela oportunidade que você nos deu de adentrar ao seu lar e você nos prestigiar com este vídeo, onde nós juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Então hoje nós estamos encerrando nesta série maravilhosa que nós começamos sobre o fruto do Espírito. Acredito que aprendemos bastante. Quem sabe coisas que nós nem havíamos pensado. Nestes vídeos nós observamos os detalhes e aprendemos. O próximo vídeo estamos preparando uma surpresa para você. Então não deixe de nos acompanhar nos dias onde os vídeos são postados. Por isso nós insistimos. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações, para que quando cada vídeo for lançado, você possa ser notificado de primeira mão e receber as novidades. E também deixe o seu like, que é muito importante para nós, e faça compartilhamentos do vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas atinjam esse conhecimento que nós estamos atingindo. Mande mensagens para nós. Estaremos prontos para recebê-las. Fiquem com Deus.